eu vou explicar um pouco sobre números naturais e números inteiros. Números naturais. Os números naturais são números inteiros positivos que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. Se um conjunto é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural. Quando o zero não faz parte do conjunto, é representado com um asterisco ao lado da letra N, e nesse caso esse conjunto é denominado de conjunto dos números naturais não nulos. Os conjuntos dos números naturais pares são 0, 2, 4, 6, 8 e etc. Já o conjunto dos números naturais ímpares são 1, 3, 5, 7, 9 e etc. Usamos os números naturais ao contar o troco de um supermercado, ao medir a nossa altura, ao discar o número do telefone e entre outras situações. Os números inteiros. Os números inteiros correspondem aos números positivos, negativos e o zero. Eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z, em referência à palavra alemão Zahlen, que significa números ou algarismos em alemão. Eles surgiram da necessidade de várias áreas de conhecimento e qualificar números específicos como ganhos e perdas para mercadores. Você irá utilizar números inteiros, por exemplo, ao qualificar o número de animais numa fazenda ou o número de suas perdas. Algumas das propriedades desses números são os números negativos, que são identificados pelo sinal de menos na frente, enquanto os números positivos podem ter ou não um sinal de mais na frente. O zero não é positivo nem negativo, mas sim neutro. Bom dia a todos! Hoje eu irei explicar sobre os números racionais. O que é um número racional? São aqueles que podem escrever na forma de fração entre números inteiros, com o denominador dizendo de zero, são exemplos de 43 e 12, menos 43. Números inteiros que podem ser escritos como menos 43 sobre 1 e 12 sobre 1. A dízima periódica de 0,33333, que pode ser escrita como resultados de divisão entre 1 e 3, está 1 sobre 3. Aqui estão alguns exemplos sobre números racionais. Exemplos de números racionais são 1 igual a 4, números inteiros 100 igual a 0,303, números decimais exatos 3 é igual a 1,6666. Aqui está mais alguns exemplos sobre os números racionais: 6 sobre 11, 12 sobre 5 e etc. Uma questão para testar seu conhecimento sobre os números racionais. Identifique na alternativa abaixo quais são os números racionais e quais não são. Alternativa A, 3 sobre 1, alternativa B. 7 sobre 2, alternativa C. 8 sobre 2, alternativa D. 19, raiz quadrada de 19. Alternativa E, 21 sobre 7. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tentar achar a resposta. Qualquer coisa, dá um pause aí no vídeo para vocês tentar descobrir a resposta e depois deixem aí no comentário para ver se vocês acertaram ou não. Aqui está a resposta da questão passada que a gente acabou de fazer. A questão A era racional, questão B, racional, questão C, racional e D, irracional. E por último a E, racional. Agora, mudando o nosso tema, para entender outro tipo de número, é o número irracional. Número irracional é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ou seja, são números reais, mas não racionais. O conjunto de números irracionais representado pelo símbolo tal. É um nome bem difícil de se dizer, mas se vocês foram ver na hora que depois da minha explicação toda, vocês vão ver que tudo isso daqui que parece muito difícil é simplesmente muito fácil. Aqui estão mais alguns exemplos sobre números irracionais. Agora, para testar o conhecimento de vocês, vamos ver se vocês conseguem responder essa questão. Dos números irracionais a seguir, qual deles pertence ao intervalo de 2 e 3? Questão A, ou a questão B, questão C, D ou E? Vou dar um tempinho agora para vocês responder. E não se esqueçam de todas as questões que tá passando aqui, vocês colocarem depois nos comentários, aí do vídeo de baixo. Alguns momentos depois... Posso passar para a resolução? Beleza. Alternativa E. Analisando as alternativas, o único que estão entre 2 e 3 é o 6, que possui representativo decimal igual a 2,44949074. E se foi a explicação sobre números racionais e irracionais. Até o próximo vídeo, galera. O que significa conjuntos de números reais? Conjuntos de números reais englobam em um diagrama do Venn vários conjuntos numéricos dentro dele.
como os racionais, naturais, inteiros e irracionais. Mais detalhes de explicações serão mostrados a seguir, com os subjuntivos representados pela letra R maiúscula, os que englobam os subconjuntos reais e seus significados. Os conjuntos reais é representado pela letra R maiúscula, que engloba os racionais, letra Q, irracionais, letra I, naturais, letra N, inteiros, letra Z, e os subjuntos formados pela letra R. R com asterisco. Números reais não nulos, R com mais. Números reais não negativos, R com asterisco e mais. Números reais positivos, R com menos. Números reais não positivos, R com asterisco e menos. Números reais negativos, representados pela letra R maiúscula. Os que englobam com a letra R maiúscula são racionais, letra Q. Meio, 3/4, 5/4 e assim em diante, com vários exemplos. Irracionais, letra I, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim em diante. Naturais, letra N, com os números 0, 1, 2, 3, só com números positivos. Inteiros, letra Z, que englobam os negativos e os positivos, como exemplo 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim em diante. Eu, Matheus Rocha Oliveira, fiz a parte dos conjuntos reais de matemática.